Fala galerinha, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar dando continuidade aí aos tópicos relacionados à geometria analítica e hoje a gente vai trabalhar com o plano. O plano que, por sua vez, também já é um conceito bastante conhecido de vocês, onde desde lá no ensino fundamental 1 a gente já estudava esse conceito. Apesar de serem noções primitivas, o que a gente entendia lá por planos era que plano era um conjunto de retas, né? Isso era como a tia passava lá pra gente. Então a gente não estudava mais a fundo o conceito sobre esse plano, as equações que estavam ali envolvidas, né? Então na aula de hoje a gente vai estar trabalhando um pouco mais sobre esse objeto de estudo. Então vamos lá. Coloquei aí para vocês uma representação de um plano. Chamo a atenção para vocês que um plano ele é infinito. Embora eu esteja representando aí ele de forma limitada, o plano é infinito. Você pode estar pensando em um plano como uma parede, como a mesa, como a folha do seu caderno. Só que lógico você vai estar pensando dessa forma limitada, né? Mas sempre é bom você visualizar o geométrico do plano para que você consiga entender o que as questões querem dizer. Então, eu sempre digo, se nessa parte relacionada a retas e planos, você pensar geometricamente, você imaginar no seu dia a dia, ao seu redor, o que isso está acontecendo, você não erra as questões. Porque uma parte fundamental é a interpretação geométrica desses objetos. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem aí um ponto A e um ponto P. Esse plano, você consegue claramente que tem aí nele um vetorzinho que eu estou chamando de N, que é ortogonal ao plano. Se é ortogonal, vai significar que está formando um ângulo de 90 graus. Então, você consegue isso. Imagina que você está com uma mesa, você está do lado dessa mesa. Se você pegar a sua caneta e posicionar aqui, você vai encontrar que o ângulo formado com a mesa é exatamente um ângulo reto. Lógico, se você posicionar de forma correta, né? Então, a gente consegue esse vetor, considerado aí, chamado pra gente de vetor normal ao plano. E aí, a questão que vem é, o que eu poderia ter para garantir, por exemplo, que esse ponto que eu estou chamando de P, de fato ele pertença ao nosso plano? O que é necessário para que um ponto P de coordenadas x, y, z pertença a esse plano que eu estou chamando de π? É essa ideia que a gente vai começar a desenvolver aí na aula de hoje. Perceba que esse vetorzinho aí, que foi gerado a partir de dois pontos, A e P, a gente consegue uma relação com ele no plano, né? Além disso, esse vetorzinho normal, se ele é normal ao plano e o vetor AP pertence ao plano, como a gente está vendo, a gente está criando dessa maneira, então vai significar que ele também vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor AP. Não é isso? Então, percebe o seguinte, a gente tem aqui que o vetorzinho AP, ele também é ortogonal ao vetorzinho normal N, ou seja, que era o vetor normal do plano. Só que ser um vetor normal significa alguma coisa pra gente. Essa ortogonalidade aí está implicando pra gente alguma coisa. E o que é que está implicando? Está implicando exatamente que o produto interno entre eles é zero. Lembra que ortogonalidade, esse conceito, está intimamente ligado com o conceito de produto interno, não é isso? Então, isso daqui, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. O vetorzinho AP interno, o vetorzinho N, esse produto interno aí, estabelecido, vai ter que dar zero. Então, vamos lá. Se eu conheço as coordenadas do ponto A, eu conheço as coordenadas do ponto P e conheço aí as coordenadas do ponto N, a gente vai poder desenvolver um pouco mais isso. Então, vamos supor que o ponto A, eu vou supor aqui que o ponto A,
ele tem coordenadas x0, y0, z0. O ponto P, ele tem coordenadas, como já foi exposto, x, y, z. E eu vou dizer que o meu vetorzinho normal tem coordenadas aí A, B e C. Dei nomes a cada pontozinho desse, dei as coordenadas dele, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho o vetorzinho AP e o vetorzinho N. Então, a gente precisa determinar isso em coordenadas. Claramente, o vetorzinho AP, ele é P menos A, não é isso? Então, em coordenadas seria x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E aí, coloco aqui interno o vetorzinho de coordenadas A, B e C. E a gente sabe aí que isso vai dar zero. Então, agora a gente vai aplicar o produto interno, ó, como? Multiplicando, né, as respectivas coordenadas, e aí depois a gente vai somar tudo isso. Ou seja, a gente vai ter aí, ó, A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0. E tudo isso aqui continua dando zero. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esses termos e vou distribuir, aplicando a distributiva, certo? E vou organizar de uma determinada forma que fique mais fácil a visualização para a gente. Então, aqui, ó, eu posso dizer, ó, que vai ficar AX mais BY mais CZ. Perceba que a gente estava esquecendo por um segundo quem eram essas coordenadas aqui, né, ó, que eu estou colocando. Então, eu vou organizar tudo isso em um lugar só. Mais menos AX0 menos BY0 menos CZ0. Tudo isso de novo igual a zero. Só que perceba que esse negócio fica estranho, fica uma coisa muito grande. Então, eu vou organizar mais ainda. Eu vou pegar todo esse carinha que está aqui dentro desse parênteses e vou chamar de uma nova letra. Eu vou estar chamando de D. Perceba que esse D é um número que está na dependência aí das coordenadas do vetor normal, que é o meu A, B e C, que são, cada coordenada dessa a gente sabe que é um número real, e de x0, y0, z0. Então, a gente tem claramente aí um número, né? Ou seja, o que vai importar para a gente agora é outra observação aqui, ó. Se você notar as coordenadas A, B e C aqui, está formando para a gente as coordenadas do vetor normal. Colocar aqui, as três formam aí para a gente a coordenada do vetor normal. E além disso, x, y e z formam para a gente, aí exatamente a coordenada do ponto P. Ou seja, a equação de um plano tem que servir para qualquer ponto que você busca, né? Que esteja naquele plano. Então, por isso, essas coordenadas x, y, z sempre vai ficar. E as coordenadas do ponto A, do ponto que a gente já sabia previamente que pertence àquele ponto, àquele plano, estão aqui, ó. As coordenadas do ponto A, x0, y0 e z0. Beleza? Então, com isso, o que é que a gente vai obter agora? Eu vou só reorganizar isso daqui agora. Então, a gente percebe aí que a equação desse plano π, que tem os pontos A e P, com o vetor normal N de coordenadas A, B e C, é dada exatamente nesse formato aqui. Essa equação que a gente conseguiu construir é exatamente chamada de equação normal do plano, ou equação geral do plano. Então, a pergunta que a gente se faz é: como construir a equação normal do plano? O que é que eu preciso ter para chegar nessa equação?
Perceba que a gente precisou do vetor normal do plano, ou seja, um vetor que forma um ângulo de 90 graus, um ponto que estava previamente no plano e um D, onde lembra que esse D foi um número que foi encontrado a partir de um produto aí e uma subtração entre as coordenadas do vetor normal do plano e as coordenadas do ponto A, que você já conhecia previamente. Então, pegou uma questão, tenta encontrar essas duas coisas. Um ponto que já esteja no plano e um vetor normal a ele. Encontrou isso, você pode agora construir o D e conseguir a equação normal do plano. Então, para que fique claro agora essa ideia que a gente acabou de construir, vamos fazer um exemplo. A gente tem o seguinte, ó, determina a equação geral de um plano π que contém um ponto, que a gente já está conhecendo as coordenadas, e ele é perpendicular a N. Gente, percebe o seguinte, a gente poderia pegar um esboçozinho de um plano, digamos que seja mais ou menos isso. Você sabe aí que tem um ponto A que pertence a esse plano e que você também tem conhecimento de um vetorzinho normal que eu estou chamando de N, que é perpendicular a esse plano. Então, vamos imaginar que a gente está nessa seguinte situação. A gente pode pensar exatamente como a gente fez de forma genérica para construir. Pode, vai dar a mesma coisa. Mas a gente também pode já usar a equação que a gente tem. A gente sabe que vai ser esse produto aqui, né? Mais CZ mais 1D igual a zero. A gente sabe que a equação do plano π é dada por isso, onde A, B e C é exatamente a coordenada aí do nosso vetorzinho N. Então, a gente vai substituir isso. Então, olhando para cá, ó, no lugar de A, a gente vai ter aí o nosso 3. O x vai repetir. No lugar do B vai ficar o menos 2y mais 1, que multiplica Z mais D igual a zero. De novo, você pode estar se perguntando, beleza, Tuane, descobri a equação do plano, mas a única coisa que pode estar aparecendo lá de variável é x, y, z. Está aparecendo um D aí. Como é que eu vou fazer para reorganizar esse D? O que a gente ainda não usou na questão? A gente não usou o ponto, né? E é agora que entra o ponto. O ponto, ele vai fazer parte aí da coordenada x, y, z, porque esse x, y, z é qualquer, inclusive para o ponto que a gente já conhece, não é isso? Então, agora a gente vai pegar aqui, ó, observe que o que a gente tem é 3 vezes o ponto agora, que é 1, mais menos 2, que multiplica menos 1, que é a coordenada do nosso ponto, mais 1, que multiplica a coordenada terceira aí do nosso ponto, mais D igual a zero. Ou seja, agora a única coisa que a gente não conhece dessa nossa igualdade aí é D, que é o que a gente quer buscar. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente vai encontrar exatamente que D vai ser menos 6. Então, esse resultado aqui que a gente acabou de encontrar foi quem era o nosso D. Se a gente olhar para essa equaçãozinha aqui, que foi a equação que a gente acabou de construir, a equação normal do plano, só estava faltando esse D. Portanto, a gente vai poder escrever aqui quem é a nossa equação normal do nosso plano π, que vai ser dada como 3x menos 2y mais e. No lugar do D, agora a gente vai substituir por menos 6 igual a zero. Resolvemos aí a nossa questãozinha. Uma pergunta é, eu poderia colocar 3x menos 2y mais e igual a 6?
poderia estar representando exatamente o mesmo plano, né? Então, se você escrever dessa forma, também está correto, né? Não teria problemas quanto a isso. Beleza? Entendido isso? Vamos para a próxima. Nesse próximo exemplo, a gente já tem a equação normal do plano e a gente quer verificar se esse ponto K pertence ou não a esse plano π. O que a gente faz? Esse ponto K é um ponto de coordenadas x, y qualquer. Então, vai ter que ser substituído nas minhas coordenadas x, y, z. E aí vai ter que cumprir. Perceba que esse é exatamente o plano que a gente estava trabalhando na questão anterior. Então, você vai pegar aqui, ó, 3 vezes. Na primeira coordenada vai ficar 1, ó, menos 2, que multiplica também 1, que é a segunda coordenada aqui do nosso ponto K, mais z, no caso z é menos 1, menos 6, e isso daqui a gente tem que verificar se vai dar zero. Se der zero, beleza, é isso que a gente quer. Então, de fato, será que isso dá zero? A gente vai ter aí, ó, 3 menos 2, menos 1, menos 6. A gente vai ter aqui, ó, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1, 0. Então, a gente encontrou menos 6. Gente, isso daqui é igual a zero? Não, não é igual a zero. Então, o questionamento que a gente queria saber era se esse ponto K aí pertencia ao nosso plano π. Pertence? Não, né? Porque para pertencer, essa igualdade teria que dar zero. Como não deu zero, então a gente pode garantir aí que esse ponto não está lá no nosso plano. É assim que a gente sabe como verificar se um ponto pertence ou não ao plano. Dada a equação do plano, pega as coordenadas do nosso ponto, substitui na equação. Se der igual a zero, beleza, aquele ponto pertence. Caso contrário, o ponto não pertence ao plano que você está procurando. E agora a nossa próxima pergunta é o seguinte: e se tivermos agora, ao invés de um ponto, outro ponto e um vetor normal, se a gente tiver agora dois vetores no plano e que, além disso, eles sejam não paralelos entre si. Então, eu peguei aqui, ó, um vetorzinho U, um vetorzinho V. Claramente, eles estão no plano, certo? E eu tenho um ponto P. Como é que eu encontraria a equação desse plano π? Outra pergunta que a gente pode estar se fazendo é: como é que eu garanto que um determinado ponto P está nesse plano? Então, perceba que lá nas operações de vetores, a gente teria aqui, ó, o nosso vetorzinho U. Se eu quero esse vetorzinho um pouco maior aqui, eu poderia pegar um múltiplo do vetor U. Então, eu peguei esse vetorzinho TU. Da mesma forma, eu construo aqui, ó, um vetorzinho que foi com base nesse vetorzinho aqui de baixo e trouxe para cá. Então, meu vetor AP, a condição que eu preciso para garantir que o ponto P está nesse plano π, é exatamente que ele seja a soma de TU mais TV. Ou seja, um múltiplozinho desse vetor U inicial mais um múltiplozinho do vetor V inicial. Lembrando aí que H e T são números reais. E aí a gente vai desenvolver tudo isso. Perceba aqui, ó, gente, que AP ele é escrito como P menos A, né? Então, eu colocaria aqui, ó, TU mais HV, tá aqui. Eu ainda posso pegar esse ponto A e levar aqui para o outro lado. Então, ficaria TU mais HV. E agora, dando nomes, ó. P de coordenada x, y, z. A de coordenada x0, y0, z0. T tá aqui, é um número. Um vetorzinho U de coordenadas A1, B1, C1. E um vetorzinho V de coordenadas A2, B2, C2.
Então, nesse caso, a gente encontra aí o que é chamada e conhecida como equação vetorial do plano. Então, o que é que a gente precisa para determinar a equação vetorial do plano? A gente precisa ter em mãos dois vetores que estão no plano, o ponto P, que é uma coordenada x, y qualquer, e ter acesso ainda a um outro ponto, que é o que no nosso caso a gente está chamando de A. Então, quero encontrar a equação vetorial do plano, encontro dois vetores que estão nesse plano e um ponto que eu garanto que esteja lá. Nesse caso, a gente não vai precisar mais calcular um vetor normal, não é isso? Embora fosse fácil calcular um vetor normal aí, porque a gente já conhece lá do produto vetorial que quando a gente tem dois vetores e a gente calcula aí o produto vetorial entre eles, esse novo vetor é ortogonal simultaneamente aos dois que você utilizou para calcular, não é isso? Então vamos lá. E aí, como a gente já estudou retas, talvez a gente esteja se perguntando, será que eu ainda posso desenvolver mais aquela equação que a gente acabou de construir, a equação vetorial? Assim como a gente fazia lá em retas? Sim, podemos. E aí a gente vai chegar nas equações paramétricas. E o método é a mesma coisa, a ideia é a mesma que a gente construiu para retas. A gente vai desenvolver esses termos e organizando. E quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar exatamente esse sistemazinho aí com essas três equações. Perceba aqui que a gente aqui, ó, vai ter as coordenadas do ponto A, as coordenadas do vetorzinho, aqui do vetorzinho U, e as coordenadas aí do vetorzinho V. Observe aqui, gente, que aqui é C1 e aqui é C2, com base exatamente nessas coordenadazinhas que a gente tá aqui, ó, porque a gente vai aplicando a distributiva inicialmente. Depois a gente vai somar cada coordenada e depois igualar esses termos, chegando aí pra gente exatamente aí nas nossas equações paramétricas do plano, que eu vou chamar aqui de plano π. Então agora a gente tem aí as três equações que a gente já estudou, né? A equação normal ou geral do plano, a equação vetorial e agora as equações paramétricas. A gente conhece agora três maneiras de encontrar a equação do plano. E nesse exemplo, a gente tem a equação geral do plano e a gente quer encontrar as equações paramétricas. Aí vamos lá, o que a gente precisa para construir a equação paramétrica? A gente precisaria de um ponto, a gente precisaria de dois vetores que fossem não paralelos entre si, mas que eu garantisse que estavam no plano, não era isso? Então, a gente precisa desse plano obter essas informações. Como que a gente vai fazer isso? Gente, como é que eu faço aí para construir um ponto com base nessa equação? Lembra que para a gente encontrar um ponto que pertence a esse plano, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu não tenho três coordenadas? Eu vou supor duas coordenadas e vou encontrar uma terceira coordenada. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu fizer x igual a 0, y igual a 1, eu posso encontrar aí quem vai ser z. z igual a 4. Então, isso daqui eu acabei de construir aí, ó, um ponto, que é o ponto aí 0, 1, 4. Quero determinar outro ponto. O que é que a gente faz? Mesma coisa, suponho de novo aqui outros valores, então vou pegar agora x igual a 1, y igual a 0, perceba que eu estou pegando 0 para facilitar a nossa vida, e a gente vai encontrar aí que z é igual a 3. Beleza? Encontrei aí outro ponto, que agora é o ponto 1, 0 e 3. O que a gente vai fazer com isso? Eu preciso de dois vetores não colineares, né? Então, para construir esses
outros vetores, eu vou necessariamente ter que encontrar um ponto C. Como é que eu faço para encontrar um ponto C? Mesma coisa, né? Eu vou pegar x igual a 1, y igual a 1 também, e vou encontrar que z é igual a 5. Ou seja, o nosso ponto C, ele pode ser escrito como 1, 1 e 5. Determinei aí 3 pontos. Eu preciso de um ponto e 2 vetores. Então, eu poderia construir aqui um vetorzinho AB e um vetorzinho AC. Como eu também poderia construir um vetorzinho BC e um vetorzinho BA, a forma de construção você decide. Eu estou escolhendo usar AB e AC, certo? Então, AB aqui claramente vai ser o ponto 1 menos, vai ser o vetor 1 menos 1 e menos 1, tá aqui. E o vetorzinho AC vai ser 1, 0 e 1. O que é que a gente precisa para determinar a equação paramétrica aí do nosso plano? Eu preciso de um ponto. A gente tem 3, então escolhe um. Eu vou escolher o ponto A, você poderia ter escolhido o ponto B, beleza? Então, a gente vai ter aí o x, y, z. Essa primeira colunazinha aqui da soma, a gente vai escolher um ponto aqui. Então, eu vou colocar 0, 1, 4, mais um t agora, né? Um número real que multiplica a coordenada do primeiro vetor. Então, no nosso caso, eu estou escolhendo t. Aqui vai ficar t que multiplica menos 1, mais t que multiplica menos 1, mais agora um outro escalazinho que eu vou chamar de h, que multiplica as coordenadas do vetor AC. Então, vai ficar h vezes 1, h vezes 0 e h vezes 1. Ou seja, organizando essa equação, a gente vai ter aí que a nossa equação do plano vai ser t mais h, y é igual a 1 menos t, e z é exatamente igual a 4 menos t mais h, onde, de novo, esse t e o h são números reais. Então, a gente acabou aí de, com isso, encontrar as equações paramétricas da reta. Então, a gente precisou, antes de tudo, determinar pontos nesse plano, e a gente viu aí como fazer isso. Depois, determinou 2 vetores e escolheu um ponto e colocou na estrutura que a gente já tinha apresentado. Beleza? Sempre é nesse formato que a gente vai fazer aí para construir. Perceba que agora a gente fez o seguinte: a gente estava com uma equação normal e passou para a equação paramétrica, certo? O mesmo poderia acontecer de você estar na paramétrica e querer chegar na equação normal. Logo mais a gente fala sobre isso. Agora, se a gente tiver 3 pontos não colineares no plano, você pode, com esses pontos, construir aí vetores. Então, você constrói aí o vetor AB, como está na nossa segunda figura, AC, e ainda construir um vetor AP, onde esse P é um ponto qualquer de coordenadas x, y, z. Então, agora você conseguiu aí um vetor AB, um vetor AC, vetores que estão no plano, que são não colineares entre si. Então, você poderia simplesmente utilizar agora as equações paramétricas que você acabou de descobrir como é, certo? Outra maneira de fazer isso, que vocês encontram em literaturas e até mesmo lá no estudo do ensino básico, era que se você tem 3 pontos não colineares que pertencem a um determinado plano, você tem A, AB e AC, as coordenadas aí desse ponto, você poderia colocar simplesmente em um determinante as coordenadas aí que a gente tem. Perceba que aqui na primeira linha, a gente tem aí AP, ou seja, a coordenada P menos A, beleza?
Aqui a gente teria agora aí o nosso vetorzinho AB e aqui as coordenadas do nosso vetorzinho AC. De novo, eu escolhi AB e AC porque eu quis. Você pode escolher outro formato, certo? Então, com isso, quando você resolver esse determinante, você também vai ter a equação do plano. E aí, por que eu posso colocar nesse determinante? Porque essa ideia sai diretamente lá do estudo de produto misto que a gente já fez. Então, acredito que todo mundo já entende o que é que está por trás aí desse determinante, certo? E agora, a gente tem mais um exemplozinho onde a gente quer determinar agora as equações geral e paramétricas do plano que contém os pontos A, B e C. Esse exercíciozinho eu vou deixar para que vocês façam aí, que vocês testem o conhecimento obtido na aula de hoje. Mas a gente vai dar umas dicas. Perceba que a gente tem aqui o ponto A, B e C. O que é que a gente precisa para fazer? Eu preciso determinar um vetorzinho que eu vou chamar de AB, digamos U, um vetorzinho AC, que vai estar fazendo o papelzinho aí do nosso V, e preciso de um outro ponto. Eu posso escolher o ponto A. Com isso, a gente consegue construir as equações paramétricas facilmente, né? Não teria dificuldade. E a equação geral? O que é que a gente faz? Poderia pegar agora o que a gente acabou de apresentar, aquele determinante, sendo igual a zero, onde na primeira linha a gente vai ter as coordenadas aí do vetorzinho AP, beleza? Na segunda linha a gente teria as coordenadas de AC e na terceira linha as coordenadas de AB. Se você trocar aqui o formato que você vai fazer as linhas, também não iria importar isso. O máximo que pode acontecer é estar alterando um sinal. Isso a gente já trabalhou em outras aulas. Outra forma ainda, se a questão estivesse pedindo a equação normal do plano, o que é que você faria? Vamos supor que o vetor AB é aqui, então é o nosso vetorzinho AB, que eu estou chamando de U. Aqui eu tivesse o meu vetorzinho AC, que eu estou chamando de V. Você tem aqui o nosso plano, que está aqui. Como é que a gente faria aí para determinar o vetor normal? Se você tem agora um carinha que está aqui, que é o vetor normal, ou seja, ele está formando com um plano um ângulo de 90 graus, e eu quero determinar esse vetor, bastava eu definir N como sendo exatamente o produto vetorial de U e V. E, gente, isso é uma dica bastante interessante, porque muitas vezes a gente vai querer a equação normal, vai ter pontos no plano e não vai ter o vetor normal. Um vetor normal é um vetor que é ortogonal ao plano. E se U e V estão no plano, consequentemente, N também é ortogonal, tanto a U quanto a V. E um vetor que cumpre isso para a gente é exatamente o produto vetorial entre os dois que você estava utilizando, beleza? Então fica essa dica aí, não esquece disso. Então com isso, a gente finalizou aí nossa aula estudando a equação normal do plano, a equação vetorial e as equações paramétricas. E para exercitar, vocês têm aí mais alguns exercícios daquele que eu costumo sempre estar colocando para vocês. E hoje a gente vai ter duas paginazinhas para que vocês acessem. É essa, para fazer o exercício 256, 257 e 228. E aí também essa. Nesse segundo caso aqui, a gente vai ter aí exercícios e também vai ter a solução dessas questões, beleza? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula e até mais.